Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos de análise combinatória. Hoje, nós vamos tratar do assunto arranjo. O objetivo da aula de hoje é trabalhar os conceitos de análise combinatória, arranjo, estudar a fórmula de arranjo e ver situações, problemas e aplicações. Então, se prepare para assistir a aula. Separe o material, lápis, caderno, borracha, caneta, régua. Pare o vídeo quando você tiver que fazer um exercício e depois dê continuidade para ver o resultado. Então, vamos lá. Arranjo simples. Usamos o arranjo simples para obter a quantidade de agrupamentos possíveis a serem realizados com os elementos de um conjunto finito. No arranjo, os elementos trocam a posição, ou seja, de ordem. Com isso, os grupamentos tornam-se distintos, por possuírem seus elementos arranjados em uma ordem diferente. Veja a seguir um exemplo de arranjo simples. Arranjo, exemplo. Mostre os grupamentos possíveis a serem realizados com o conjunto A, formado pelos elementos 5, 6, 7 e 8, e cada agrupamento deve possuir 3 elementos distintos. Observe que as sequências formadas com 3 elementos diferentes entre si, em alguns casos, os conjuntos podem ter os mesmos elementos, mas formarem sequências diferentes, como é o caso de 5, 6, 7 e 5, 7, 6. Observe que os elementos 6 e 7, trocando a posição, eles formam sequências distintas do conjunto A. Isso é o que nós chamamos de arranjo simples. Então, os agrupamentos de 3 elementos possíveis a serem realizados com os elementos do conjunto A, onde A tem os elementos 5, 6, 7 e 8, são 5, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 7, 6, 5, 8, 6, 5, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 8, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 5, 8, 6, 5, 6, 7, 5, 8, 6, 7. Ou seja, ao todo, nós temos 24 grupamentos. Aí você pode perguntar, professora, mas dá muito trabalho eu ter que toda hora fazer todas essas possibilidades. Imagine se o conjunto A tivesse 10 elementos. Então, para isso, nós temos a fórmula de arranjo, onde a gente calcula o número total de grupamentos, dependendo do número de elementos de A. Vamos, então, ver a fórmula. Fórmula geral para calcular o arranjo simples. A fórmula geral para calcular arranjo simples é ANPAP igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. O conceito de fatorial nós vimos na aula passada. Então, n é a quantidade total de elementos do conjunto e p é a quantidade de elementos por arranjo, ou seja, p é a quantidade de elementos que eu quero pegar no conjunto A para formar o arranjo. Nós lemos assim, arranjo NPAP igual n fatorial sobre n menos p fatorial. Vamos ver agora alguns exemplos de aplicação desta fórmula.
Vamos ver o exemplo anterior. O exemplo anterior, nós tínhamos o conjunto A com 4 elementos diferentes, o elemento 5, 6, 7 e 8. E nós queríamos formar grupamentos com 3 elementos. Neste caso, o nosso N é 4, porque é o número de elementos de A, e o P é 3, porque é o número de elementos do grupamento. Usando a fórmula, nós temos arranjo de 4, 3 a 3, que vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Então, 4 menos 3 dá 1. Então, 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial. O que é o fatorial? É o produto dele por todos os seus antecessores, até o 1. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24 sobre 1. 24 sobre 1, 24. Então, o número de grupamentos com 3 elementos do conjunto A é 24. E nós verificamos isso anteriormente, fazendo todas as possibilidades. Então, agora, eu não preciso mais fazer todas as possibilidades para calcular a quantidade de grupamentos. Basta usar a fórmula do arranjo. Vamos a mais um exemplo. Quantas senhas com 4 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Essas são as opções. Agora vamos calcular. Então, temos 9 elementos para serem agrupados de 4 em 4. Então, o nosso N é 9 e o nosso P é 4. Dessa maneira, vamos fazer arranjo de 9 4 a 4, que é igual a 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4 dá 5. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial. O 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Repare que uma parte do fatorial de cima vai ser igual ao fatorial de baixo. Por quê? Porque o número do denominador sempre vai ser menor do que o numerador. E nós sempre vamos poder simplificar. Então, basta expandir o fatorial do 9 até o 5, para depois simplificar com o denominador. Simplificando o 5 fatorial com o 5 fatorial, sobra o quê? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que é 3.024. Então, o total de senhas que eu posso fazer é 3.024. Letra C. Vamos a mais um exemplo. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes podemos formar um pódio, com o primeiro, segundo e terceiro lugar? Bem, nós temos 8 jogadores e vamos escolher um pódio com 3. Então, de 8, eu tenho que selecionar 3. Essas são as opções: 336, 222, 320 e 380. Vamos calcular. O nosso N é 8, que é o total de jogadores. E o nosso P é 3, porque nós temos um pódio com 3 posições, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, vamos usar a fórmula. Arranjo de 8, 3 a 3. Por quê? Porque o N é 8 e o P é 3. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Lembra que eu falei que o número do denominador sempre vai ser menor que o numerador e a gente sempre vai poder cortar, sempre vai poder cancelar? Então, é isso que a gente vai fazer aqui de novo, tá? Então, vai ficar 8 fatorial
sobre 5 fatorial. O 8 fatorial eu vou abrir até o 5, porque eu não preciso escrever mais, eu já sei que eu vou cancelar. Então, vai ficar 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que eu vou simplificar com o denominador. Então, basta fazer 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. 336 é a letra A. Em uma época de eleição para o Grêmio Estudantil, tivemos 12 candidatos a presidente, vice e secretário. De quantos modos diferentes esses candidatos podem ocupar a vaga do Grêmio? Cada combinação diferente da outra. E neste caso, o candidato A, que será presidente, e o candidato B, que será vice, se eu trocá-los de posição, formam um arranjo diferente. Então, realmente, este problema é um problema de arranjo. Nesse problema, o N é 12, porque é o total de candidatos. E o P é 3, porque são para os cargos de presidente, vice e secretário. Então, P é 3 e o N é 12. Vamos usar, então, a fórmula do arranjo. Arranjo de 12, 3 a 3. 12 fatorial sobre 12 menos 3 fatorial. Bom, vocês estão vendo que é importante aqui a gente saber direitinho o conceito de fatorial, né? Lembra que eu falei que o denominador sempre vai ser menor do que o numerador e eu sempre vou simplificar? Então, eu vou usar isso aqui de novo. 12 menos 3 dá 9. Então, eu vou fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, que eu vou simplificar com o de baixo. Então, basta fazer 12 vezes 11 vezes 10, que dá 1.320. Essa simplificação sempre vai existir, tá? Vamos a mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. No Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2012, participaram 25 pilotos. Entre eles se destacaram o alemão Sebastian Vettel, que foi o campeão, o espanhol Fernando Alonso e o vice e finlandês Kimi Räikkönen, que ficou com a terceira colocação. Considerando esses 25 pilotos participantes, qual o total de possibilidades para os 3 primeiros colocados, ou seja, para o pódio? Bom, eu tenho 25 e quero formar um pódio com os 3 primeiros. Então, o meu N é 25 e o meu P é 23. Vamos usar a fórmula de arranjo. Arranjo de 25, 3 a 3. 25 fatorial sobre 25 menos 3 fatorial. 25 menos 3 fatorial dá 22. Então, vai ser 25 fatorial sobre 22 fatorial. Vamos simplificar de novo. 25 fatorial. 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial, que eu vou simplificar com 22 de baixo. Então, vou cortar 22 fatorial com 22 fatorial. Vai ficar 25 vezes 24 vezes 23. Multiplicando esses três números, 13.800. Então, o total de pódios que eu posso considerar para esta competição é 13.800. Exemplo 5. Em uma urna de sorteios de prêmios, existem 10 bolas numeradas de 0 a 9, ou seja, existem 10 bolas. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Então, de 10 bolas, eu quero sortear 6 e formar a sequência.
Então, o meu N é 10 e o meu P é 6. Então, eu vou usar a fórmula do arranjo. 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial. Dá 10 fatorial sobre 4 fatorial. De novo, eu vou simplificar, hein? O 10 fatorial, eu vou escrever como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que eu vou simplificar com 4 de baixo. Então, vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, multiplicando 151.200. Vamos a mais um exemplo da aplicação de arranjo. Em um campeonato, possui 2 turnos. Os jogos equipe A versus equipe B e equipe B versus equipe A tratam de partidas distintas. Então, nós estamos trabalhando aqui com o arranjo simples. E se nós temos no campeonato 10 equipes e nós vamos fazer partidas de 2 em 2 equipes, então nós temos que calcular arranjo de 10, 2 a 2. É assim que a gente fala, arranjo de 10, 2 a 2, onde o N é 10 e o 2 é o P, na nossa fórmula de arranjo. Então, arranjo de 10, 2 a 2 é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. 10 fatorial, 10 menos 2, 8. Então, eu vou abrir o numerador até chegar ao 8 para eu poder cancelar. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Cancelando o 8 fatorial com 8 fatorial, restará 10 vezes 9, que é 90. Então, o total de jogos que eu vou ter nesta partida com 10 equipes, fazendo de 2 em 2, é 90. Vamos ao último exercício da aula de hoje nesse vídeo. Vamos fazer uma questão do concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, ou seja, combinações, podem ser conquistados a medalha de ouro, prata e bronze. Ou seja, temos 10 atletas na competição e queremos formar um pódio com ouro, prata e bronze. Então, é um problema de arranjo, onde o N é 10 e o P é 3. Então, nós vamos fazer arranjo de 10, 3 a 3, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 é 7. Então, fica 10 fatorial sobre 7 fatorial. Lembra que a gente vai sempre simplificar? Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que vai ser simplificado com o denominador, que também é 7 fatorial. Restará 10 vezes 9 vezes 8, 720. Então, eu tenho 720 maneiras de formar esse pódio com os 10 atletas. Bem, esta matéria de arranjo não está na orientação educacional, mas ela faz parte do BNCC e faz parte do currículo mínimo. Por isso, nós tivemos a aula de hoje. Então, se você sentir a necessidade, reveja o vídeo e poste suas dúvidas no mural. Um abraço, nos vemos em breve.